E aí, gente, Érica Azusa aqui, e no vídeo de hoje você vai conferir um trecho do Papo de Mídias do podcast 18 com a Dênia Cruz, ela que é documentarista e produtora cultural aqui no Rio Grande do Norte. Confira! E é muito importante ter espaços assim como esse para que as pessoas conheçam sobre a nossa produção. Adoro o Raildo também, é um menino querido, um amigo querido, assim. Os meninos de Caicó, eu digo, são os meninos, meus meninos de Caicó, eu digo. Ele, Jefferson, toda a equipe da referência, tem o maior carinho. E vou te dizer, viu, Dênia, só te interrompendo rapidão, o Raildo falou assim, olha, quando você falar com ela, você fala assim, o Raildo é um chato, né, gente? Olha, ele não parava de falar da Dênia. A gente gravou um podcast, não parava de falar da Dênia. Quem escutou o episódio com o Raildo sabe do que eu estou falando, mas assim, brincando, obviamente, né? A gente riu muito e ele assim tem um carinho muito especial por você, porque você foi assim a sementinha, né? Não só do Festival Curta Caicó, mas também dele ter assim acordado realmente para a produção audiovisual, sabe? De começar a produzir, colocar para fora as histórias que ele queria contar. Então, assim, ele é muito grato a você e a gente percebeu bastante isso. Eu também sou muito grata assim, pela história que eles estão construindo lá. E eu brinco que eles são meus meninos, porque assim, em 2016 fomos dar uma oficina lá pelo Sesc, e foi quando eu conheci o Raildo e o Jefferson, né? E eles ficaram assim, foi realmente tipo, é o que faltava para cutucar, porque a vontade eles já tinham. Raildo é um cinéfilo, escreve, ele é crítico também. Então, assim, a relação com o cinema já existia, mas eles precisavam assim, tipo, como a gente faz, né? Então, eu me sinto muito lisonjeada e honrada de ver realmente que a gente cumpriu um papel, né? Que realmente a oficina ela atendeu o seu objetivo. E você vê, você provocou duas pessoas e olha o que eles estão fazendo lá no Seridó e ampliando. O que mais bonito é isso, porque além do Curta Caicó já consolidado, um sucesso de festival, a região está sendo envolvida, tá? pela energia, pelo contagiante que realmente é o projeto e o talento com que os meninos levam, né, esse projeto. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de dizer assim, que sou culpada, eu assumo essa culpa e levo para sempre, a gente brinca que isso é culpada, que bom! Mas você sabe, né, Dênia, que assim, na Papo de Mídias mesmo, um lema que eu gosto muito de levar, não só aqui no podcast, como no canal do YouTube, como também nos nossos encontros, é a ideia de que quanto mais você soma, você multiplica. Né? Ou quanto mais você divide, você multiplica. E esse exemplo realmente do Raildo, da referência, né, do seu trabalho também nesse sentido, só mostra, só comprova para a gente isso. Né? Você vê diversos projetos do interior potiguar nascendo a partir dessas indicações, dessas experiências, dessas inspirações. Pessoas fazendo boas ações, inspirando outras pessoas. Porque se você for ver, assim, na síntese de cada história, a base é a mesma, relações humanas, certo? Mesmo que essas relações, elas estão interagindo com a natureza, com os animais, mas são relações, entendeu? Relações seres humanos, ou relação seres humanos com a natureza, que faz parte, nós também somos natureza, nós também somos animais. Então, tudo isso se passa aqui, do nosso lado. E eu vou usar a frase que eu tomei para mim, de uma professora que com certeza você deve conhecer, a professora Imaculata Vassalo, um grande nome da pesquisa acadêmica, né? Sim. Referência. Então, eu trabalhei com a professora Imaculata, quando eu morei em São Paulo, e ela veio fazer um seminário aqui em Natal, a gente se reencontrou, e aí eu aproveitei, professora, eu estou em dúvida com relação à minha pesquisa de mestrado, eu gostaria que a senhora me desse umas dicas. Ela falou, Tênia, mas eu dar dica? Como eu vou dar dica se você está aqui do seu entorno? Você que vai ter que despertar para o seu entorno. Aí ela falou isso, nunca esqueci. Olhe sempre para o seu entorno, porque as histórias estão ali, as pesquisas, no caso ela estava falando, as pesquisas estão aqui, e elas são universais. Do local, você passa para o universal. Então,
observe o seu entorno. Então, eu uso essa recomendação da professora, claro, ela estava fazendo na área dela, da pesquisa, mas é isso, pesquisa é o quê? É você buscar informação, é você buscar histórias. Então, para nós que produzimos os conteúdos... fenômenos que muitas vezes estão aqui na nossa cara, né? Na nossa cara, exatamente. E eu segui o conselho dela e fui olhar para o meu entorno. Minha pesquisa foi justamente olhando para cá, para a nossa situação, nosso audiovisual potiguar. E aí eu uso isso aí como para a vida, sabe? Inclusive para o que eu quero contar de histórias. Se você for olhar as minhas produções, que eu trabalho como meu autoral, né? Eu não estou vivendo essas histórias, não são histórias que eu vivi, mas são histórias que me tocaram, que chegaram até mim e que me tocaram, e que estão no meu entorno, e que passam para o universal. Realmente, a professora tinha razão. Cada história que a gente está vivenciando ou havendo acontecer, se você olhar, vai ter alguém do outro lado do mundo tendo uma relação parecida. Exatamente. Aí a gente tem a pandemia agora. O que a pandemia fez? Colocou todo mundo num lugar igual, no mesmo patamar. Daí há uma prova maior do que o entorno é universal. Sim, totalmente, Dani. Eu acho que você está sendo muito feliz com essa afirmação e a gente consegue aplicar ela em vários quesitos da vida, em várias profissões também, né? Como você bem disse, nós passamos por um ano extremamente delicado, todas as pessoas, de um jeito ou de outro, tiveram que se adaptar, e eu acredito que, para quem conta histórias através do cinema, né, seja na ficção, seja no documentário, também surgiram novas oportunidades, né, novas histórias, novas formas de se contar essas histórias. Uma coisa que eu percebo, Dani, assim, até lendo aqui um pouco dos filmes que você já fez, dos documentários, né, o Casa com Parede, de 2019, Leningrado, Linha 41, de 2018, A Parteira, de 2018, A Parteira, inclusive, eu tive a oportunidade de assistir no Festival de Cinema de São Miguel do Gostoso. E assim, nossa, eu fiquei muito impactada. Foi o filme que mais me impactou e foi curioso porque eu estava com um grupo de amigos, né? E eu gosto muito de observar os créditos. Isso sim, qualquer cinema, seja uma salinha escura do cinema, seja o cinema na praia, eu adoro observar os créditos e assim perceber o quanto para se fazer uma obra cinematográfica é preciso muitas mãos, né, muitas cabeças. E aí subiu o seu nome lá, né? E eu fiquei super empolgada. Gente, a Dênia, eu conheço, esse filme é o melhor da noite. Comecei a tirar onda e tudo, mas realmente assim, o filme é fantástico. E uma coisa que eu percebo que é meio que uma linha mestra, né, nas histórias que você conta, é essa questão do social. Né? No Casa com Parede tem muito o direito à moradia, tem cenas, eu não quero dar spoiler aqui, mas enfim, tem cenas muito marcantes, sabe? Assim, eu me arrepio só de falar, Dênia, porque são cenas muito marcantes e a gente sabe que as pessoas passam por aquilo, sofrem por aquilo, e embora mostre o caso de um assentamento, no caso do Casa com Parede, mas você, naquela história, revela situações que acontecem em todo o país. Exato. Então, conta pra gente um pouco dessas suas motivações, assim, quando você vai buscar essas histórias. Então, tudo começou com Leningrado, né? Porque eu conheci Leningrado em 2010. Olha que curioso, nós estamos em 2021, vai fazer 11 anos. Como jornalista, fui fazer uma cobertura da inauguração do Centro Municipal de Educação deles, lá, a creche, né? E foi muito curioso aquele lugar isolado, aquelas pessoas muito simples, né? E com aquele nome. Isso ficou. Aí, quando foi em 2014, que começou a surgir um movimento daqui da prefeitura para edital e tudo, conversando com uma parceira minha já de trabalho, que é Fernanda Gugel, ela me perguntou se eu conhecia um lugar chamado Leningrado. Eu disse que sim, eu já tinha ido lá. Aí ela, por que a gente não procura fazer alguma coisa com relação a esse lugar? Assim, como é que tá? Aí eu fui atrás da informação, estava do mesmo jeito, a gente fez o projeto, fomos contemplados, e aí toda essa perspectiva de uso de edital, de recurso público, demora para os recursos chegarem até a gente poder executar. Isso, por um lado, foi ruim, porque a gente demora, mas, por outro lado, foi bom, porque eu tive como me envolver com a comunidade, entender o que era aquele lugar e chegar ao movimento, que é o MLB, Movimento de Luta de Bairros, Vilas e Favelas. E aí fez eu entender o que é um assentamento, o que é a luta por direito à moradia, porque até então eu tinha a informação que eu acho que a maioria das pessoas tem, que é mais uma favela. É mais uma favela. Não é uma favela.
Não tem nada a ver com favela. Embora exista também a necessidade, todo mundo está precisando de moradia, gente. Quem está na favela, quem está no assentamento. Qual é a diferença da favela para o assentamento? O assentamento é um grupo organizado de um movimento social em luta pelo direito à moradia que todos nós temos garantidos constitucionalmente. Entendeu? Então, assim, quem está na favela também tem o mesmo direito, aquele grupo de pessoas só não está organizado e liderado por um movimento, que foi o caso do 8 de março, que é o que está ilustrado lá em Casa com Parede, na verdade é a remoção deles, eles estão saindo do assentamento 8 de março, indo para a moradia. E Leningrado, quando eu conheci na época, o assentamento que existia era o 8 de março, porque Leningrado já não era mais assentamento, tinha tempo, ele já era um conjunto, e quando eu olhei para a história, né, na pesquisa, nesse período de espera, a gente vai fazendo a pesquisa e vai escutando para escolher o que eu quero recortar daquela história, que é uma história que não me pertence. Eu estou chegando para ouvir o que aquelas pessoas têm para dizer e o que eu vou querer delas e construir a minha perspectiva. O documentarista está muito nesse lugar. Ele faz esse filtro, é o olhar dele. Gente, assim, não tem como. Você vai dizer assim, o documentário é um retrato fiel da realidade do documentarista. E aí, curtiu? Deixa o seu joinha aqui no canal, acompanhe a gente nas redes sociais e se você quiser escutar o podcast 18 completinho, é só pesquisar Papo de Mídias nas principais plataformas de podcasts. Nós estamos no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music e no Ola Podcasts. Muito obrigada e até o próximo vídeo!